Você já viu o impossível acontecer? Já presenciou algo tão inacreditável que desafia toda a lógica, toda a ciência, tudo o que aprendemos sobre o mundo? Hoje, você vai ouvir uma das histórias mais misteriosas, esquecidas e surpreendentes das Escrituras. Uma história em que o impossível se tornou possível. Uma história onde o ferro, sim, o ferro, desafiou a gravidade e flutuou sobre as águas. Mas espere, o mais incrível ainda está por vir. Essa não é apenas uma história sobre um objeto que boiou. É sobre provisão, é sobre socorro, é sobre o cuidado de Deus até nas coisas mais simples da vida. E é sobre o poder sobrenatural que opera nos mínimos detalhes quando confiamos no Senhor. Então, respire fundo. Feche os olhos se quiser. E venha comigo nessa jornada, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você vê os milagres de Deus. Vamos voltar no tempo. Nos tempos antigos, muito antes das cidades modernas, antes das tecnologias, antes dos arranha-céus e das pontes, o povo de Israel vivia cercado por natureza. Campos, colinas, florestas, rios. O Rio Jordão era um dos mais conhecidos. Suas águas cortavam a terra e davam vida às plantações e ao povo. Ali, às margens do Jordão, um grupo muito especial vivia e aprendia. Eram os discípulos dos profetas, homens humildes, comprometidos, determinados a conhecer mais sobre Deus e a viver segundo sua vontade. Eles seguiam um homem, chamado Eliseu, um profeta poderoso, um homem que havia recebido a unção do grande Elias, alguém cuja vida era marcada por sinais, visões, prodígios e intervenções divinas. Esses discípulos moravam juntos, um pequeno grupo, uma comunidade, dedicada ao ensino e ao serviço. Mas, com o passar do tempo, o espaço começou a ficar apertado. As necessidades cresciam. Era hora de construir um novo lugar para morar. Eles precisavam de mais espaço. E decidiram: vamos ao rio, cortar madeira e construir com nossas próprias mãos. Simples, direto e cheio de boa intenção. Eles queriam trabalhar, queriam construir, queriam fazer algo com suas próprias mãos para a glória de Deus. E então o grupo partiu. Foram ao rio. A brisa fresca soprava entre as árvores. O som das águas corria leve. E os homens começaram a trabalhar, cada um com seu machado, golpeando os troncos, preparando a madeira. Era um trabalho árduo, mas feito com alegria. Um deles em especial estava determinado. Ele usava um machado emprestado. Sim, emprestado. Isso é importante, porque naquela época ferramentas de ferro eram extremamente valorosas. Não era algo fácil de conseguir. Era algo caro, escasso, e perder um machado poderia significar uma dívida impagável. E então, no meio de um golpe, o machado escapa das mãos do homem. O cabo vibra, o ferro se solta e, pluft, cai no rio. Afunda imediatamente. Desaparece nas águas turvas. Um silêncio. O homem grita: "Ai, meu senhor, era emprestado!" Seu desespero não era apenas pelo objeto perdido, mas pela responsabilidade, pela vergonha, pelo medo. Ele não sabia nadar, não podia mergulhar e recuperar. Estava aflito. O machado estava no fundo, inacessível, perdido. O que fazer? Mas ali estava Eliseu, o profeta de Deus, o homem cuja vida era marcada por milagres. E Eliseu, sem hesitar, se aproxima. Sem dramatizar, sem fazer cerimônia, ele pergunta: "Onde caiu?" O homem aponta o lugar exato nas águas. E então Eliseu faz algo inesperado. Ele pega um pedaço de madeira,
um simples galho, e lança no rio, bem ali onde o machado havia caído. E então, diante de todos, o ferro do machado começa a subir. Sim, subir. Ele flutua, ele emerge das águas, como se fosse feito de isopor, como se desobedecesse às leis da física, como se dissesse: eu respondo à voz de Deus, não às leis do mundo. Um milagre silencioso, simples, mas imenso. O homem estende a mão e recupera o machado. Nada mais, nada menos, apenas o suficiente. Mas suficiente é tudo que Deus precisa. Mas o que essa história significa? Por que Deus faria o ferro flutuar? Por que um milagre assim, aparentemente pequeno? A resposta é profunda. Veja, Deus se importa com os detalhes, com o que te preocupa, com o que te angustia. Mesmo que pareça simples para os outros, Ele ouve você. Ele vê você. E quando você diz era emprestado, Ele entende o peso da sua responsabilidade. O ferro não flutua, mas com Deus tudo é possível. Nada está fora do seu alcance. Nada é pequeno demais para Ele agir. Deus não age só em terremotos, em trovoadas ou em mar aberto. Ele age no dia a dia, no silêncio, no rio, no machado perdido. Quantas vezes perdemos coisas na vida? Coisas valorosas, coisas que foram emprestadas, oportunidades, relacionamentos, forças, sonhos, e nos sentimos como aquele homem, impotentes diante das águas profundas da vida. Mas há esperança. Jesus está perto, e assim como Eliseu fez o ferro subir, Jesus pode fazer aquilo que você achava impossível emergir novamente. A força que você perdeu, a alegria que se afogou, a esperança que você deixou escapar. Tudo isso pode flutuar de novo. Basta confiar. Basta apontar o lugar onde você perdeu. E Ele lançará a madeira, símbolo da cruz, exatamente ali. Não é coincidência que Eliseu tenha usado um pedaço de madeira. A madeira, ao longo da Bíblia, representa a cruz, o instrumento de salvação, aquilo que muda tudo. A cruz de Jesus, quando lançada sobre o seu problema, tem o poder de trazer à tona aquilo que estava perdido. O ferro representa o impossível. A cruz representa a intervenção. E a mão que recolhe o machado é a sua. Porque Deus faz o milagre, mas é você quem precisa estender a mão e agarrar. A história do ferro que flutua é a história do nosso Deus. Um Deus de detalhes, de milagres discretos, de amor prático, que se importa com ferramentas emprestadas e com corações quebrados. Não importa o quão fundo tenha caído o que você perdeu, com Deus pode emergir, pode ser restaurado, pode ser recuperado. Então, o que você perdeu? O que afundou na sua vida? Mostre a Deus onde caiu. Fale com fé. Espere com esperança. E prepare-se, porque o impossível pode flutuar de novo. Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa desse milagre e se inscreva no canal. Aqui você vai ouvir histórias profundas da Bíblia como nunca ouviu antes. Até o próximo vídeo. E lembre-se, com Deus, até o ferro pode flutuar.